Então, criar essas conexões, eu falo muito que você estar em evento, você estar presente em algumas ações, é sair muito da sua zona de conforto. Então é muito mais fácil você encontrar pessoas que querem a mesma coisa que você num evento dedicado, que a pessoa pagou passagem, pagou para ir e tal. Ela vai estar lá com atenção dedicada. Exato. Isso é algo tão difícil hoje em dia na internet, né? Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom, hoje a gente está aqui ao vivo no nosso episódio de número 004 com a Camila Lima, que está aqui com a gente, a nossa convidada especial. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente, muito feliz de estar falando de novo desse assunto que a gente não pôde falar por tanto tempo. É verdade. Que são eventos de negócios, vendas e networking para empresários da moda. A Camila já veio aqui em live comigo há muito tempo atrás. Eu acho que faz uns... Antes da pandemia, será? Bem antes, acho que foi 2019, bastante tempo. Vocês devem, talvez, lembrar. E quem é a Camila? Vou apresentar ela rapidamente aqui. Ela veio do design de moda de formação, né, uma família de costureiras e toda uma história aí vinculada à moda. Mas a Camila, especialmente, ela possui mais de 15 anos de experiência no segmento de moda, principalmente na área corporativa da moda, diretamente com marcas e eventos. Quando eu conheci a Camila, ela estava no Sindivest, né? Então ela vem de sindicatos, uma pessoa com grandes conexões. Eu conheço poucas pessoas que conhecem tanta gente na indústria da moda como a Camila. Ela tem esse poder de agregar e de trazer pessoas para junto dela. E a maior experiência dela ali é essa habilidade realmente de gerar essas conexões e ter essa experiência em grandes eventos, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, o que a gente pode trazer para agregar para todos nós, para vocês, como usar esses eventos a favor de vocês, aonde encontrar esses eventos, ações sociais, desenvolvimento de missões empresariais, facilitadora de networking e uma grande infinidade de experiências no segmento têxtil e de vestuário. Hoje ela está no setor da indústria, no Sebrae do Paraná, e tem aí na carreira dela, desde São Paulo Fashion Week, Veste Rio, Minas Trends, Dragão Fashion, Casa dos Criadores, Brasil Eco Fashion, fora os outros eventos, né, que a Camila está sempre envolvida, ela está em todas, né, então eventos de negócio, de pesquisa, Frematex, Inspira Mais, Fenim, Feira da Preta, o negócio da moda, né, do nosso parceiro Ivan também. Então são muitos eventos, muita bagagem que a Camila vai trazer aqui pra gente desvendar esse universo das conexões aí que a gente pode fazer com outros empresários, fornecedores e abrir negócios. Então, Camila, seja bem-vinda! Obrigada, bom dia. Que delícia estar aqui de volta, né? Sim! Depois de muito tempo né? A pandemia nos afastou um pouco desse universo dos eventos de moda, então é muito bom a gente voltar, retomar, né, com esse assunto aí, que quem não gosta, né, de um evento de moda, de ter conexões, então é muito bom estar aqui novamente. Isso aí. Cami, se apresenta com as suas palavras um pouco mais aí, conta um pouco mais da sua experiência, se a gente puder voltar lá, eu acho que o Sindivest foi, talvez, onde você ficou mais tempo, né, onde eu te conheci. Explica um pouco para o pessoal o que a gente pode começar introduzindo para as pessoas entenderem todos esses órgãos de classe que estão envolvidos, nos quais você está muito envolvido, então, desde Senai, Sebrae, sindicatos e etc., essas associações de classe. Fala um pouco sobre esse universo, o que isso quer dizer, porque tem gente aqui que é associado, que é cliente do Sebrae, outros que não são. O que esses órgãos fazem, qual que é a função deles e conta um pouco da sua história nesse universo aí. Então, pelo sindicato, eu fiquei em torno de uns 10 anos, então meu sindicato era vinculado à FIEP, né, Federação das Indústrias, né, do Estado do Paraná, e quando a gente fala de sindicato, normalmente cria um medo, né, porque você normalmente tem uma visão de sindicato, de greve, de polêmica, enfim. Então, há dois tipos de sindicato. Um que é o patronal, né, no qual eu fazia parte, que é o que representa as indústrias, né, do estado do Paraná, enfim, que era no caso, o meu sindicato, por isso que eu tinha esse vínculo e trabalhava internamente dentro do sistema FIEP, né, da Federação das Indústrias, e tem o laboral, que a gente disse que é o dos trabalhadores, né, que representa toda a classe trabalhadora. Então, eu fiquei ali por volta de 10 anos dentro da FIEP, ali na Cândido de Abreu, atuando na área do sindicato, né. E aí, esse sistema, como é que funciona, né? A gente até diz que é o sistema S, né? E eu acabei me desmembrando de um e me conectando com outro, que hoje é o Sebrae.
mas são um sistema que atende o universo das indústrias, das empresas, desde a micro e pequenas empresas até as grandes, né? Então, no caso da federação, que era onde meu sindicato era vinculado, ela atende muito as grandes empresas, né? Médias e grandes empresas, né? E aí tem todos os segmentos, eu representava a área da moda, né? Do vestuário, de confecção. E aí hoje eu estou no Sebrae, né? Que o Sebrae representa as micro e pequenas, que a gente chama as EPPs e a ME, que é o microempresário, né? E também tem esse suporte para os MEIs. Então, esse sistema, de uma certa forma, ele como um todo, ajuda e apoia as empresas, né? E no desenvolvimento e no crescimento delas, né? Então, dentro do sistema FIEP, a gente tem o Senai, que é onde eu tenho toda a minha formação, né? Sim. Desde a parte técnica até a graduação dentro da área de moda. Então, o Senai tem toda essa capacitação, essa área educacional. O SESI, que pega muita parte da saúde, que também atende as indústrias, né? E aí a gente também tem outro braço, que é o Sebrae. Daí o Sebrae atende essas micro e pequenas de uma forma geral, no âmbito geral, desde a abertura da sua empresa até que você consiga criar uma boa gestão, uma boa dinâmica ali do seu negócio. Então, esses sistemas existem para nos apoiar e nos ajudar. E o tempo que eu fiquei no sindicato me abriu diversas portas, enfim, né? E eu também soube usufruir muito, né, desse momento que eu estava lá me conectando. Sim. É muito eu, né? A Andressa sabe, me conhece há muito tempo, é muito eu me conectar com as pessoas. Amo, adoro, acho que é o maior jogo da minha vida, me conectar com as pessoas. E através ali da FIEP consegui, né, me envolver muito no setor de eventos dentro Sim. da moda, né? Conhecer vários eventos dentro do Brasil. E atuar não somente aqui no Paraná, dentro dos maiores eventos que nós tivemos aqui no Paraná, mas também atuar em outros eventos, né, em âmbito nacional. Então, acredito que o sindicato, a FIEP, foi a minha escola e abertura para o mercado de moda. Super legal, né, gente? Eu quero aproveitar esse gancho desse assunto, que é algo que a gente quase não fala nas nossas lives, e lógico que eu estou aqui para ajudar você, empreendedor de moda, a faturar mais, a vender mais, a ter mais lucro. Mas isso é uma coisa que eu estou fazendo independentemente, né? Estou fazendo aqui, criei a minha empresa desse conteúdo, atendo de forma privada e em grupos, em mentorias, etc. Mas isso é uma prática que existem esses órgãos de classe que foram fundados justamente para apoiar os empresários, os empreendedores, etc. Né? E acho que você me ajudou, inclusive, né, na minha dissertação de mestrado, me ajudou muito. Camila é muito parceira. Vou falar um pouco para até contextualizar por que isso é importante, né? Pouca gente conhece, que está me assistindo, que conhece, né, do meu background acadêmico, né, da minha parte científica aqui de estudo científico, mas a minha dissertação, a minha tese, a minha pesquisa científica está muito no desenvolvimento da indústria da moda no Brasil, e eu me apoiei em uma teoria, que foi a teoria que eu estudo e que eu sempre, quando eu estou conversando com alguém, estou sempre puxando nessa teoria, que é dos sistemas regionais de inovação. Isso é uma teoria que não fui eu que desenvolvi, Sim. né? Enfim, a gente tem alguns atores, né, que vão influenciar tanto a inovação, o desenvolvimento da inovação, mas todo o desenvolvimento daquela região. E a indústria da moda, ela desenvolve muitas regiões do Brasil Sim. que são totalmente dependentes daquela indústria Sim. ali. Exatamente. E eu me apoio muito no desenvolvimento sustentável de uma região, partindo do princípio desses atores. Então, quais são os atores do Sistema Regional de Inovação? Daí a gente já vai entrar nesse lance do Sistema S, e como que esses eventos e esses órgãos de classe podem ajudar você, empresário, e a Camila vai contar daí da experiência dela e dar várias dicas com relação a como você pode fazer, né, o melhor uso disso tudo. Então, a gente tem um empresário, né? Então, o empresário é um ator nesse sistema, tá? Sim. Então, o Sistema Regional de Inovação tem o empresário como um dos atores. O próximo ator é o governo, tá? Então, o Sebrae, Senai, etc., não é o governo, certo? Certo. Ele é meio híbrido, né? A gente vai falar sobre isso. Mas o governo é um deles. Então, é ele que vai legislar, que vai, por exemplo, a gente tem muito lobby, né? Até no bom sentido, várias indústrias vão ter uma articulação governamental para projetos de lei que vão ajudar, de importação, de exportação. Isso a gente depende do governo, né? Para que algo flua. A gente vê, por exemplo, quantos estados do Brasil que desenvolveram a indústria da moda por um incentivo do governo. Sim. Ceará, um grande exemplo, né? Que veio, o estado deu um incentivo fiscal para empresas da indústria têxtil, da indústria da moda, que Goiás, Santa Catarina, um grande sistema regional de inovação, um dos maiores do Brasil, onde o governo dá esse incentivo, e daí os empresários, que são, né, o outro ator,
são atraídos para essa região e vão, obviamente, gerar empregos e inovação e etc. lá. Então, a gente tem o primeiro ator, as empresas, segundo, o governo. Aí, terceiro, a gente tem os bancos ou financiadores, né? Então, o dinheiro tem que vir de algum lugar, né? A gente sabe que não consegue fazer tudo sem, por amor, né? Então, tanto bancos privados como bancões públicos e tal. E daí a gente entra em todos BNDES, enfim, né? Fundos. Sim. De investimento e fundos de recursos financeiros para fomentar financeiramente esse desenvolvimento, essa inovação. Depois a gente tem os órgãos de educação, tá? Então daí a gente precisa formar as pessoas, porque se eu tenho ali um sistema de inovação, de desenvolvimento de indústria, e eu não tenho as pessoas para trabalhar elas capacitadas, eu não consigo desenvolver isso. Então eu preciso daí de faculdades, institutos federais, cursos técnicos, etc. Aqui que já começa a entrar, vocês veem, o Senai, né? O Senai, que até foi, eu não sei de cabeça, mas fui puxar aqui, né? As siglas, né? Então, do Sistema S, que ali a Camila citou, né? Sebrae, Senai, SESI, etc., né? O Senai é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Ele já foi feito justamente para... Alguns eram pagos para estudar, né, um ofício técnico para trabalhar na indústria. Então, a gente tem isso muito forte. Sim, muito forte. É um lance muito legal no Brasil. O Senai, na indústria da moda, é sensacional, né? A gente tem... alguns maiores profissionais do Brasil. Camila é formada pelo Senai, né? Inclusive, em design de moda. Temos o Senai CETICT, né? No Rio. Senai CETICT, um grande centro de pesquisa focado na nacional, área da moda. Muitos artigos, muita pesquisa super relevante para o desenvolvimento da nossa indústria. Então, pesquisa científica, formação de profissionais, tudo vem do ator acadêmico ali, né? Estudo e formação. Depois a gente tem um ator inovação, que é um ator, né, que poucos se lembram aqui, mas aqui a gente vai ter aqueles centros de inovação, agora me fugiu o nome aqui que a gente tinha, aqueles polos onde você vai ter startups, a PUC aqui do Paraná tem um foco de inovação. Aceleradoras, né? Aceleradoras, o Vale da Seda. Em Maringá, em Cianorte, é um vale de inovação, por exemplo, né? Então, onde as pessoas se concentram ali para criar e inovar e fazer pesquisas inovadoras e tal, e eles estão fazendo isso junto com as empresas, junto com órgãos de fomento, às vezes com a ajuda do governo, às vezes não. E o sexto são os órgãos de classe, são as associações, e aqui vem os sindicatos, o Sebrae, Federação das Indústrias, etc., que eles têm esse papel de fomentar que os negócios aconteçam, porque num sistema regional de inovação, que essa é a base da teoria, as regiões que são mais desenvolvidas economicamente e sustentavelmente também, ou seja, onde eles têm um desenvolvimento sustentável do território, é porque esses atores se conversam muito bem. E o que isso gera? A inovação apoia a tecnologia, que vai fazer com que a gente tenha mais sustentabilidade, mais eficiências, menos desperdício e etc. As empresas, estando próximas, elas gastam menos com frete, etc., vão gerar riqueza ali, vão fazer um desenvolvimento econômico ali também. O governo ajudando todo o governo a ficar bem na foto, né? Porque no meu estado gerou-se tantos empregos, na minha cidade, meu município é próspero, etc. Todo mundo ganha quando esse sistema está alinhado. Quando ele não está alinhado, que é a fonte da minha pesquisa, e as minhas pesquisas principalmente são no estado do Paraná e Santa Catarina, eu tenho muitos... Inclusive, quem tiver interesse pode pesquisar, e tem artigos publicados em revistas científicas. A minha dissertação está no repositório da UTFPR aqui do Paraná, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde a gente vê as diferenças de competitividade internacional, local, de resultado de venda, de lucro, de força de marca. Quando a gente compara Paraná, meu estado, com Santa Catarina, a gente tem uma competitividade brutalmente maior em Santa Catarina. É verdade. E, infelizmente, já não foi assim no passado. Acabou se tornando assim. E o que Santa Catarina faz certo? Faz esse bom alinhamento. A gente tem Jaraguá do Sul, por exemplo, onde todo mundo se conhece, o prefeito está ligado à indústria da moda e tal. E hoje, em Cianorte, inclusive, com o Marcão, foi eleito prefeito. Sim, da Morena Rosa, do grupo Morena Rosa, foi um grande trabalho justamente de alinhar esse sistema regional de inovação em Cianorte, no Paraná, que se havia perdido muitas conexões, que traz a gente para cá. Então, as associações, os órgãos de classe, eles estão ali para ajudar que toda essa galera se converse. Exatamente. Porque senão, eu sou empresário, mas não te conheço, você é meu concorrente, não converso com você.
Aí eu preciso contratar gente capacitada. Pô, ninguém é capacitado e tal. Então vamos lá. O próprio Grupo Morena Rosa fundou tem uma faculdade. A FASEC. Então eles fundaram uma faculdade em Cianorte com ótimos. Eu fui professora da pós-graduação lá. Ótimos cursos voltados para a indústria da moda. Para capacitar, né? A galera, para não ter que trazer o povo lá de São Paulo, não sei de onde, para morar em Cianorte, né? Então, quando isso começa a acontecer, a mágica acontece, fica mais fácil para todo mundo prospera, todo mundo fica feliz, as pessoas não querem ficar indo todo mundo para São Paulo trabalhar, não é? A gente tem ali no Vale do Itajaí uma conexão muito forte, né, da indústria e pessoas extremamente capacitadas. Então, esses eventos, esses órgãos de classe, os sindicatos, o Sebrae, ele está ali para falar, pessoal, venham aqui comer um bolinho, vai ter um evento, vai ter um não sei o que, para o povo se conectar. E é isso que a Camila faz muito bem. Se alguém pegasse o caderninho da Camila e tava rico, porque pensa numa pessoa com boas conexões. E quando eles promovem esses eventos, a gente se conhece mais. Eu conheci vários de vocês em eventos, alguns promovidos e liderados pela Camila, e outros, né, desfiles, etc. Então, quando a gente pensa nisso, né, Camila, a gente pode pensar que o papel desses órgãos está ali para conectar a gente. Por que é tão importante se conectar? Vamos começar por aí pensando no cara que está assistindo a gente ali, que às vezes é MEI, começou agora, acabou de abrir a empresa, está sozinho, é eu presa. E aí ele começa, onde que eu vou achar fornecedor? Quem conhece alguém? Onde que eu arrumo uma costureira? Como que eu contrato? Onde que eu vou? E é que a maior dificuldade, né, do nosso setor, acho que é isso, é encontrar esses fornecedores, encontrar essa mão de obra. A gente sabe que há muito tempo, né, a nossa mão de obra tá muito difícil, gente. Aquele papo bem de amigos aqui. Tá muito difícil encontrar costureiro. Ai, tá difícil, gente. Tá muito difícil, gente, Sempre encontrar teve. costureiro. Sempre teve, mas agora está pior, né? É mais. A gente até brinca nas faculdades e nos cursos que todo mundo entra para se capacitar, tudo, mas ninguém quer ser costureira. Não. Né? E a gente entende que, infelizmente, é uma mão de obra, né? Uma função que não é valorizada no Brasil. E, por incrível que pareça, o Paraná é o segundo maior, a moda, né? A confecção em si é o maior gerador de emprego, segundo maior gerador de emprego no nosso estado. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, gera tantos empregos, ao mesmo tempo tá escasso, assim, não tem profissional para nos atender. Né? E aí é muito difícil começar a trabalhar nesse setor, entrar nesse setor, ter uma mão de obra qualificada, ter os fornecedores que lhe atendem. Isso que a moda é muito forte no Brasil, não só no Paraná, né? Então, criar essas conexões, eu falo muito que você estar em evento, você estar presente em algumas ações, é sair muito da sua zona de conforto. Né? Você acaba sendo eu empresa, eu tendo que cuidar de tudo, e às vezes a gente precisa deixar o eu empresa um pouco de lado e estar nesses ambientes para conhecer esses fornecedores, para conhecer esses prestadores de serviços, né? Então, voltado um pouquinho na conexão e trazendo um pouco a realidade de eventos, a gente tem diversos eventos no setor da moda, não só no week, não só o fashion, não só o glamour, o desfile, a gente tem muitos de negócios e de network, né? Já trazendo aqui um pouco do ONDM, que é um evento focado em network, focado nessa conexão entre os profissionais do setor da moda. A gente tem diversos palestrantes, entre a Andressa, né, que está lá, faz parte, né, dos speakers principais do evento, mas é um evento fundamental, que a gente está lá para se conhecer, para se conectar, para ouvir, para se alimentar, para trazer mais experiência para o nosso negócio. Então, é muito importante a gente sair da nossa zona de conforto e a gente se conectar e conhecer pessoas. É numa conversa, numa roda, você conhece uma pessoa, outra pessoa já te apresenta o costureiro, já te apresenta o cara que faz a etiqueta, que você tem tanta dificuldade às vezes, porque você começa dando um Google e você chega numa empresa gigante que exige 10 mil de uma cor, de um tamanho, você não tem capacidade ainda para produzir isso. E às vezes tem lá um microempresário, um empreendedor pequeno que produz com uma excelente qualidade, mas que às vezes não tem esse destaque na internet, no Instagram, que você num evento você consegue conhecer. Né? E até quero voltar um pouquinho na questão dos atores que você falou da sua pesquisa, né? Que é muito interessante essa questão dos sindicatos, do Sistema S, né? Voltando um pouco para a questão dos estados, né? Que tem todo esse potencial, que tem todo esse vínculo. Mesmo aqui no Paraná, o nosso case aqui é Cianorte, né? Capital do jeans. Então, uma cidade que é mobilizada ali, formada para atender
a maior geradora de empregos ali em Cianorte é uma Morena Rosa, e todas as empresas se auto-beneficiam disso. Não, é muito legal isso, desculpa de cortar, porque agora eu devia lembrar o número sério, que já faz tempo que eu fiz essa pesquisa lá em Cianorte. Mas era, assim, em torno de quase... Eu posso estar errada, tá? Depois eu vou checar essa informação. Mas era, assim, população? Mais de 20% da população trabalhava na indústria da moda. E o que eu gosto muito disso? Bom, primeiro a gente tem a Lave Norte, né? Que é a maior lavanderia de jeans da América Latina, que está em Cianorte. E o que eu acho muito legal, que eu adoro e que... Inclusive, podia chamar a Priscila Locatelli aqui também para o podcast. Priscila, vou te chamar, vou te ligar. Que está morando lá em Cianorte agora, também minha amiga... fera do jeans, sabe tudo de jeans, não conheço outra pessoa que manja mais de jeans do que ela. Mas o que eu acho muito legal é que, assim, quando você tá... A minha família é de Maringá. Sim. E você tá falando com as pessoas, isso que é muito massa, assim. Todo mundo conhece alguém que trabalha com moda, entendeu? E a gente não tá falando assim, fulano é estilista. Não, é um monte de faculdade boa de design de moda. E o pessoal é fera, não é qualquer um, não. Assim, o pessoal sabe, manja do riscado, entendeu? Então, a probabilidade de você estar em Cianorte ou em Maringá e ter algum conhecido que tem uma confecção é muito alta. É verdade. E isso não acontece assim como se você vai para Franca, algum amigo você vai ter que trabalha com sapato, entendeu? Tem um fulano que é primo do dono da fábrica de sapato. Já te indicam. Né? Então, você tá nesse lugar, é muito legal. E aí, o que acontece, se a gente faz o nosso trabalho errado, e isso vai para água abaixo, é uma cidade inteira que sofre, é uma região toda que se deixa de se desenvolver, que fica pobre, que as pessoas perdem emprego, que elas têm que fazer um êxodo. Então, é algo que eu tenho muita paixão mesmo de fazer isso. E o bom saber, assim, que muitas cidades conseguem ainda manter, né? A gente vê muito histórico da parte do automobilística, né? A parte dos carros, assim, igual em São Paulo. Quantas cidades dependem dessas montadoras, né? E às vezes as montadoras saem, não teve muito tempo mesmo, teve crise, uma cidade entra em falência. Exatamente. E aí o legal da moda, da gente ver, é que mesmo durante uma pandemia, durante todos os perrengues, né, que o mercado também traz para nós, né? Porque o nosso setor, eu não vejo um benefício muito grande em questão de leis fiscais, em questão de... Não tem incentivo. Dá para a gente contar os estados. Na minha pesquisa, inclusive, se vocês quiserem dados para argumentar na Câmara aí da sua cidade, o ator que menos ajuda ali... Em Santa Catarina não, tá? A lei de Araguari, por isso que tá legal, né? E Goiás também. Eu estive em Goiás em 2018, 17. Gente, é uma loucura lá o incentivo do governo. Parece que o governo abraçou a moda de uma forma, e aí eu encontro lá Hering, um monte de empresa de Santa Catarina que colocou toda a sua distribuição para lá, além de ser uma localização a nível Brasil. Se a gente olhar no mapa, realmente ela está assim, em todas as saídas. A cidade funciona de forma terrestre, aérea, enfim, até os trilhos são assim, sentido Brasil todo, assim, a logística é perfeita, eles têm um incentivo fantástico. Começou faz poucos anos, né? E há poucos anos, e isso tanto na entrada quanto na saída, né, desses produtos, né, e desde dos tecidos, aviamentos, tem muito benefício, né? Desde toda essa logística, toda essa compra de insumo até o produto final. Então, isso é muito importante. Então, a gente às vezes se encontra num estado que não tem incentivo, né? Cidades que dependem do setor de confecção, e mesmo assim a gente consegue sobreviver por muito tempo. Não, que a gente é brasileiro, né, amiga? A gente é brasileiro, né? A gente levanta, a gente dá... Vai entendeu? embora, batuca na mesa e vai. Dá conta, você né? Pensa se o negócio ajudasse ainda. Exato, imagine se ainda ajudasse, se a gente tivesse todo esse incentivo. Então, assim, tá na moda fazer o Brasil crescer. Não, tá na moda. E eu acho que é um setor fortíssimo, que muitos estados não estão enxergando o potencial que é. Eu acho que o Paraná já perdeu o time há muito tempo. A gente está no ranking como o segundo maior gerador de emprego e continuamos sem incentivo. Sim. É um absurdo a taxa que a gente paga para entrar produto, insumo dentro do estado, para mandar para fora, então pior ainda. Eu lembro que quando eu estava no sindicato, por isso que é muito importante a gente estar envolvido também com esses setores, né? Questão do sistema S, enfim. Qual que é o papel do sindicato? Às vezes as pessoas acham que é só arrecadar.
Gente Qual o do papel do céu, sindicato, cara? arrecadar Fale pra dinheiro, gente. pagar, você tem que se associar e arrecadar dinheiro. Gente, o sindicato tinha um papel fundamental à frente do governo. Fazer Na questão, articulação com o governo, né? articulação, Conversa negociar entre. ICMS, negociar o que era entrada, o que era saída. A gente contratava advogados para negociar com o governo, ia direto com o governo. Então, assim, são incentivos que atendem toda uma cadeia. Exatamente. Né? E que às vezes só 10, 15, 20 é que estão ali apoiando no dia a dia, e no fim, toda a cadeia é privilegiada por causa disso. Então, eu lembro que tinha muito incentivo. Eu lembro que na época que eu estava no sindicato, que eu saí final de 2017, eles estavam bem nesse processo de negociação do ICMS, né? Da entrada e saída dos insumos, principalmente tecidos, aviamentos. E para São Paulo, sair de São Paulo para Curitiba, era assim, tinha um incentivo fantástico de ICMS. E para você mandar de Curitiba para São Paulo, era um absurdo de taxa. Então, assim, vinha o teu tecido com uma taxação ótima, com uma taxa ótima que você conseguia aqui confeccionar tudo, mas quando você devolvia, às vezes... Que o maior mercado consumidor é lá. Como você devolvia, ou às vezes, né, para você exportar, precisava passar. Você pagava uma taxa gigantesca. Então, assim, tudo aquilo que você ganhou na entrada, você perdia na saída. Então, é um setor que sofre muito, e o papel desses sindicatos, o papel, né, do Sistema S, além de capacitar, formar, tudo, é também estar à frente do governo, representando toda essa classe. Porque você não vai lá, empresário, bater lá na Câmara, ô pessoal, dá para você ajuda aqui. Na verdade, tem isso também, né? A gente é brasileiro, a gente se vira, a gente faz o que tem que fazer, mas na verdade as pessoas abençoadas que têm essa paciência de fazer essa articulação, eles são extremamente importantes. E empresários envolvidos, né? Como a gente tem vários, né? A gente citou o Marcão da Mariana Rota. E até dando exemplo dessa negociação, quantas vezes ele não veio de Cianorte por ser uma empresa reconhecida, por ser uma empresa que gera muitos negócios, muita renda. Ele tinha uma posição, querendo ou não, ele tinha números, uma influência para apresentar ao governo. Então, quantas vezes ele também não se colocou à disposição para vir negociar junto com a gente, né? Então, também é muito importante ter esses relacionamentos. A gente volta ao network. Exatamente. Nós, quando sindicato sozinho, não iríamos conseguir, às vezes, ter um acesso que ele poderia abrir uma porta, a gente abre outra. Então, ter essa rede de conexão dentro do setor é muito importante, desde o incentivo. Você falou da questão de compras coletivas, né? Também voltamos à questão das conexões, né? A importância de você trabalhar junto. Eu fui para Recife em 2017, então eu fui em Goiás em 2018. Em 2017, eu lembro que eu fui numa empresa em Santa Cruz do Capibaribe. Gente, uma cidade de nada, assim. A gente começou a chegar na cidade, a gente não acreditava que aquele lugar existia, era um polo. E tinha uma fábrica... No Agreste Pernambucano? Isso, tinha uma fábrica, porque fica próxima àquela Toritama, que tem até uma série fantástica na Netflix que fala... o carnaval chegou, alguma coisa assim. Estou me preparando para o carnaval chegar. Estou me preparando para o carnaval chegar. É um filme, na verdade. E um documentário, né? E eles fazem, porque Toritama também é uma capital do jeans. E o pessoal lá trabalha o ano inteiro, vende jeans horrores. E quando chega o carnaval, eles resolvem vender tudo para viver o carnaval. Brasileiro, porque, né? Vende máquina, também sou um filho de Deus, né? Vende jeans, é um ótimo documentário, gente, tá na Netflix. E eles vendem tudo. Aí eles curtem o carnaval e voltam e compram as máquinas de novo. E, ó, costura é uma loucura. Então, Santa Cruz é uma cidade próxima, assim, né? E aí eu fui para lá, mas, assim, monstruosas as fábricas e tudo. E eu lembro até hoje, assim, me marcou tanto, porque não é costume nosso, e já fica a dica aqui para nós paranaenses. O empresário nos atendeu, apresentou o piloto dele, que eu achei que ele tinha se confundido, que era o motorista, não, era piloto mesmo, porque ele ia de helicóptero para Recife, voltava todo dia para trabalhar. E aí eu lembro até hoje, Andressa, que ele abriu a ficha técnica dele, e ele começou a mostrar como que era a ficha técnica dele. Todo mundo ficou impressionado, porque a logística era tão grande da empresa dele, porque a empresa dele era gigante. E ele apresentou tudo. Só sei que no final ele tirou cópia de toda a documentação dele e entregou para cada empresário. E eu achei isso fantástico, porque aqui a gente guarda 7 chaves tudo, né? Isso eu peguei no meu estudo também, nas perguntas. Gente, como nós... Como são desconfiados, daí não cresce Não cresce. Não cada um guardando o seu. E aí, às vezes, uma troca, o que eu não sei, você sabe, o que eu sei, né? A gente complementa, e você lá no teu eu empresa, e eu aqui no meu empresa, e a gente consegue potencializar o setor como todo, o segmento, né? Exatamente. Então, eu vejo, assim, que como é importante a gente ter essas conexões e a gente não ter medo de ser parceiros. Sim.
né? Você sabe, Cami, que eu escrevi um artigo em conjunto com uma colega minha, que ela estava estudando o Sistema Regional de Inovação também, mas ela se focou na comunicação entre os atores, né, na necessidade da comunicação. E aí a gente escreveu um artigo, fez uma pesquisa junto e tal, e na minha pesquisa eu até fiz uma conclusão, eu tirei da minha dissertação, e depois até meu orientador disse, a gente podia fazer um artigo só sobre isso. Eu fiquei meio com receio. Vou falar aqui agora, coisas jamais faladas são faladas aqui no Podmoda. Mas algumas coisas, que é um tema um pouco delicado, né? Sim. O que a gente percebe? Existem algumas coisas culturais, né? Então a gente tem uma cultura no Paraná diferente da de Pernambuco. Sim, totalmente diferente. Cada região tem a sua história, claro, né? Então a gente tem, até a gente brinca, né? Por que diz que Curitibano é fechado? Você é curitibana também. Eu sou, aqui, né? Ninguém acredita, também. Mas eu sou. Pois é, ela é uma pessoa assim que a gente gosta de pôr ela assim na frente, porque só achar a gente mais legal. Mas existe um porquê, né, do curitibano não conversar com um desconhecido. Porque a gente era uma cidade de passagem entre Argentina e São Paulo, então vinham, né, lá do Rio Grande do Sul e tal, passavam por aqui. Então aqui tinha quem trabalhava daqui e tinha os forasteiros que vinham só dormir. Passagem. Fazia picaretagem e daí dava no pé. Então, quem estava fundando indústria em Curitiba, empresas em Curitiba, eles só se conversavam entre eles, né? Então, a gente tem as indústrias que começaram lá no começo, né, de 1900 e pouco, né, há 100 anos atrás. Então, tinha a Fundição Miller, né, que virou o Shopping Miller hoje, a família, inclusive, do meu tio, do Barion, dos chocolates, etc. Então, são famílias, né, enfim, alemãs, italianas, etc. Eles fundavam negócios de família, e aí tinham clubes, né? Então, o clube curitibano, o clube... Né? Então, aqui a gente se conhece. Quem não é daqui, a gente não conversa, porque a gente não sabe se o cara é picareta. É cultural, né? Virou uma questão por ser uma cidade de passagem. Olha, né? Nem sabia. Depois a gente tem outras regiões que é justamente o contrário, né? O próprio São Paulo, que é aquele caldeirão. Todo mundo é de fora, o mundo todo, enfim. E aí, assim, como confiar? E o que eu percebi na minha pesquisa? Que a gente, Santa Catarina tem uma estrutura de organização cultural muito bacana, que vem justamente dos colonos, né? Quem se estabeleceu ali, eles meio que se conheciam, tinham uma certa confiança cultural por serem imigrantes meio que da mesma região, né? No caso, mais da Alemanha. São Paulo, como os imigrantes vinham de todos os lugares, libanês, japonês, italiano, enfim, espanhol, de tudo quanto ela, né? Todo mundo tinha que se dar um jeito ali de se falar. Sim. E quando a gente conversa eu tenho uma aluna, uma mentoranda da Mentoria Safira, aliás, do Hora de Sucesso. Inclusive, vou fazer uma live em breve com ela, Milena. A história dela é a história de São Paulo, eu falo, né? Olha. Porque, assim, o avô dela, ele fundou uma confecção na Zona Leste de São Paulo e começou a vender porque um amigo dele chamou no Brás. Então, não tinha o Brás, que vocês conhecem, isso foi fundado pelos muitos os imigrantes italianos que tinham indústrias de confecção. Inclusive, se meu marido estivesse aqui, ele já ia engatar a história do Palmeiras e do Corinthians, certo? Claro. Que eram times das confecções, dos trabalhadores das confecções, né, da Zona Leste. Então, ali, Itaquera, aquela região, tinham as confecções. Quem é mais corintiano que eu vai saber melhor essa história do que eu, né? Mas existia toda essa questão, né? E então fundaram ali as fábricas, né? E começaram a vender, porque daí lá no Brás tinha o libanês, tinha o judeu, todas as comunidades, só que todo mundo quer fazer negócio. Sim. E o que eu vi no norte do Paraná também, a gente não tinha a gente não percebe esse alinhamento tão grande, e existem até fatores religiosos. Olha só. Então a gente começa a perceber muito como, e isso que foi a parte delicada, que eu falei, eu não sei se eu quero entrar nesse assunto, eu não me aprofundei o suficiente, mas a gente percebia, quando um indicava o outro, tinha o mesmo ícone religioso na entrada da empresa. Então os judeus, né, todos ali de São Paulo, então a gente tem Rossetti, né, Valizera, etc., né, como um indica o outro. Aí no norte do Paraná, enfim, né, vai ter lá uma Bíblia e tal, então eles frequentam a mesma igreja. Sim. Você mesma conhece, né, você frequenta também, então assim, aqui em Curitiba tem movimento da Igreja Batista, presbiteriana, então um conhece o outro, e existe um networking dentro da própria igreja. Internamente. Os libaneses também fizeram um movimento muito forte, tem grandes shoppings em São Paulo, que foram criados pela comunidade libanesa, pela comunidade judaica. Então isso vem da comunicação, que vem da confiança. Então, assim, eu vou confiar em você porque juntos a gente vai fazer negócio. E, de certa forma, né, infelizmente, né, as pessoas têm decepções, elas vão se fechando
E aí Exato. você perde essas oportunidades, né? Então... E dentro do nosso setor é bem isso. Exemplo, igual voltando à questão da mão de obra, né? Gente, quem tem uma costureira boa não quer divulgar pra ninguém. Exatamente. Meu Deus, agarra ela, amarra ela, assim, lógico, né? Fica presa, porque é tão difícil encontrar um prestador de serviço bom, né? E aí tem medo de indicar, e aí ele não dá mais conta de me atender, e aí vira aquele círculo assim, é meu, e a gente não compartilha. Então, ao mesmo tempo que tem toda essa parte cultural, que eu achei ótimo, enfim, toda essa história que você contou de Curitiba, realmente não sabia. Olha, viu? Cultura aqui também, nosso espaço aqui, nosso esporte. Sim. E também tem essa questão da falta da mão de obra, da falta do fornecimento, né? E aí, quando você tem, você não quer falar. Da formação, só que também essa cultura das pessoas quererem estudar. Como você falou, exato. Não tem mais assim, quero ser costureira, né? As pessoas têm a cultura maker, mas maker não quer sentar lá, CLT. Sim, mas daí eu volto para os outros sindicatos, ao mesmo tempo que eu elogio todo o papel, a importância e hoje que eu trabalhei dentro, então reconheço muito o papel do sindicato, mas ao mesmo tempo eu me conflitava com as ideias deles da falta da valorização da mão de obra. Exatamente. Então, quando chegava uma negociação salarial, eu lembro que eu que ia para a linha de frente, junto com toda a minha diretoria, para negociar o salário. Então, a gente tem a data básica, é setembro, pelo menos no Paraná, né? Então, todo mês de setembro é negociado o piso salarial. E assim, era um absurdo o reajuste que eles davam. Então, é uma categoria muito desvalorizada financeiramente, expressando bem a questão da costureira. Então, a gente vê uma geração que não quer costurar. Para quê? Com o custo de vida que nós temos hoje, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Numa conversa pessoal. Com o custo de vida que a gente tem hoje, você costureira para quê? Né, me desgastar um monte para ganhar centavos, enquanto a marca põe uma calça jeans custando R$500, você me pagou 30, 40. Né? Então a gente vê essa falta de valorização no financeiro, né? Na parte financeira, que é o interesse primordial. E quantas famílias são sustentadas? Maioria mulher, costureira, já começa por aí. Quantas mães solos nós temos no Brasil? Quantas? E que sustentam uma família, filhos. E aí você não há uma valorização? Não tem uma valorização, não tem um piso salarial que valorize. Então a gente vê uma geração que está entrando sim para uma formação acadêmica, mas de tudo que ele é apresentado do setor da moda, a última coisa que ela pensa ser é costureira. Exatamente. E aí a gente tem essa escassez aí de mão de obra, que eu não sei, né? A indústria 4.0 já está criando máquinas para costurar sozinha tudo, camisetas. Sabemos que já existe, né? Maquinário para isso, mas e o restante? E o restante, eu vejo alguns caminhos, assim, ontem, na semana passada, a gente estava com a Marina da Revival, inclusive eu estou de Revival novamente. Olha! Eu não saio de dentro, como eu falei para vocês, é verdade. Né? Vim direto do avião também, né? Mesmo. Mas eu vejo, assim, 3 caminhos para isso, né? Então, assim, o primeiro é um que a Marina está trilhando, onde ela tem embaixo da asa dela lá as costureiras que ela não empresta no divulgar nome, mas que ela está cultivando justamente essas pessoas para criar a própria confecção dela. Daí, lógico que a gente tem as grandes confecções que fazem private label, que daí elas têm que fazer esse trabalho de liderança, de reconhecimento, de treinamento, para ter uma retenção dessas pessoas, que é uma mão de obra muito importante, né? Extremamente fundamental. Não treina da noite para o dia. Não. Né? Aí as outras 2 questões que eu trago sempre, que também veio muito fruto dessa, né, das pesquisas científicas, acadêmicas que eu fiz, dessas entrevistas com tantos empresários, né? Que eu acho que é a questão do governo, né? Que podia dar uma ajudinha para nós. Dar um incentivo, não né? Não é barato também para o empresário. Não. E o que isso volta pro empregado também não é interessante. Então, isso está gerando um movimento de descontentamento do empresário e do empregado, que está gerando a grande questão da precarização, né, enfim, onde as pessoas querem ser PJs. E aí a gente tem um monte de costureira que é PJ. Tá? Daí, como que eu faço uma engenharia de produção, que a gente estava falando com a Marina, se eu tenho, tudo bem, eu costuro para você, mas eu não topo bater cartão aí às 8 da manhã, não. Eu tenho meus filhos aqui, tem que mandar as crianças para a escola, quando der eu sento, costurar. Eu costuro aqui na minha casa. Exato. Quando a gente monta uma linha de produção numa fábrica,
as peças ficam mais baratas pela inteligência também dessa velocidade. Sim. Então, eu quero remunerar melhor ela, tudo bem que daí eu não vou pagar os encargos, eu consigo pagar mais, ela põe mais no bolso dela. Só que eu tenho que mandar o motoboy buscar as mangas que você cortou e mandar lá para a lavanderia, daí eu tiro, daí eu pego o motoboy, manda um caminhão. Então, isso torna todo o processo mais caro. Então, se a gente tivesse realmente uma reforma tributária que atendesse os empresários e os empregados de forma e ajudar. Então, o governo, dá uma forcinha. A gente está fazendo o nosso melhor. É verdade. Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de R$100 mil por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira, e aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. Bom, e aí terceiro tem a tecnologia, porque o que a gente vê que aconteceu com a Europa? A Europa é numa situação muito mais complexa do que a gente, no sentido de ser muito mais cara a mão de obra, né? O piso salarial é muito mais caro, né? E a indústria portuguesa, por exemplo, ela continua crescendo, né? Então é muito do que a gente vem vendo um movimento com relação a isso aí em Santa Catarina, mas ainda tímido. Por estarmos em Brasil, né? Onde a tecnologia, o maquinário, ele vai substituir cada vez mais esse trabalho humano. A gente fala, mas daí vai acabar os empregos. Veja bem, eu sou uma grande defensora, esse era o tema do meu mestrado também, que dá pano para manga esse assunto, né? Porque aí entra no capital, aí o pessoal já fica todo ouriçado, né? Que é a questão da mão de obra, da geração de valor, etc. E a economia é algo humano, não é algo exato, né? Exato. Então, todo mundo quer ter emprego e ganhar bem e viver bem. Só que assim, a gente quer gerar emprego de cortar cana, é esse emprego que a gente quer para o nosso país, com maior dignidade das pessoas que cortam cana. Eu não gostaria de levantar de manhã e correr risco de passar um facão na minha perna, por exemplo. Sim. Então, que bom se tiver máquina para cortar cana. Eu não acho digno, às vezes, crianças cortando cana. Põe uma máquina aí, vamos desenvolver essa. Cadê essa máquina? Quem desenvolve isso? A tecnologia. De onde sai a tecnologia? Do ator educação. Né? Então, na indústria da moda, a mesma coisa. Eu acho extremamente digno o trabalho de costura. Aí é o ator da inovação, né? É inovação. É o ator da inovação. Justamente. Então, a gente já tem uma Audaces no Brasil, que tem uma competição. A gente estava falando sobre isso na semana passada, que já antes as pessoas cortavam ali. Quantos perderam o dedo? Nossa! Quantas? Muitas. Cortadora. Cortando com as máquinas cortadeiras. Sim. Precisa botar a mão ali para cortar o dedo? Põe uma máquina para cortar esse negócio. A máquina é caro. Por que é caro? Encargos. Alguém pode, por favor, articular com o ator governo? Entendeu? Então, a gente tem toda essa articulação, vocês estão vendo como tudo ficaria mais fácil. Sim. Se a gente conseguisse, se a gente tem uma indústria mais inteligente,
os empregos que a gente vai gerar são empregos melhores, Sim. que é o que acontece na Europa. Então, assim, tem muito emprego na moda na Europa. Eles estão no varejo, na gestão, em visual merchandising, que falta aqui no Brasil, que, eu não tenho visual merchandising, é a menina aí que põe os negócios na vitrine para mim, entendeu? No jornalismo de moda, que maneiro jornalismo, tem a blogueira e tal. Não, isso é uma profissão. A gente quer ser qualificado nessas profissões. No design, na inovação, na tecnologia têxtil. A gente estava falando sobre a Revival na semana passada. Quanto que a gente tem ainda para desenvolver disso, de tecido que não polui, que tem mais conforto, que é mais fácil, que não amassa. Pelo amor de Deus, aí por que a gente não faz isso? Porque não tem incentivo lá no ator inovação, no ator acadêmico. Quem que poderia fomentar isso? Empresas, governo, indústria, Sebrae, etc. Então, vejam como essa articulação funciona. E aí a gente poderia ter empregos mais bem pagos, com mais propósito, com mais estudo, mais inteligentes, em vez de ser o nosso cortador de cana lá. Exatamente. Então, assim, é um movimento, não é só, poxa, ninguém quer trabalhar. Por que não quer? O pessoal está estudando, não quer. Por que eles não querem? Porque paga pouco. Mas eu não posso pagar mais, porque eu também estou quebrado. E o governo, não, mas eu não posso cobrar menos imposto, porque eu também estou quebrado. E todo mundo faz o quê? E aí? Cruza os braços? Exatamente. Bom dia, Lanita. Bom dia, gente. Área de interação. Temos perguntas, tô adorando o papo. Gustavo mandou que é fã da Camila. Como que você concilia a sua experiência no Sebrae com a sua formação de moda? Então, minha experiência no Sebrae tem sido incrível. Uma, porque daí lá eu não estou focada só na indústria da moda, né? Então lá eu atendo diversos setores, diversas frentes. Semana passada mesmo estava comentando com a Andressa que tivemos o Smart, né? Smart City, que é o maior evento aqui do Brasil, que fala sobre cidades inteligentes. Então foi um evento super tecnológico, inovador, que atende as cidades, né? Foi incrível aqui no Parque Barigui, 3 dias de evento. Então, a experiência no Sebrae tem sido incrível porque eu tenho conseguido trabalhar em outros setores. E como eu tenho conseguido conciliar a moda, gente, estou ativando a moda mais ainda lá dentro do Sebrae. Então, ano passado já tivemos alguns eventos, né, de moda dentro do Sebrae. Confesso que estou um pouco ausente do meu setor, que eu tanto amo, né? Verdade. Até porque o Sebrae tem tido muitas demandas, mas um combinado que eu fiz até com meu marido esse ano. Falei, esse ano eu preciso voltar para os eventos de moda, preciso agitar, preciso estar na frente. Então, é um propósito aí para esse ano, né? Conciliar mais, né? A moda em si, junto com o Sebrae, e conseguir, paralelamente, trabalhar com os dois, além de atuar com a moda e com outros setores dentro do Sebrae, também voltar a atuar aí junto com os eventos e com as indústrias e com as marcas aí de moda. Então, é a meta para 2023. Temos comentários aí sobre os temas polêmicos? Ai, Jesus. Temos outro comentário da Célia que eu achei interessante do networking, né? Que a gente estava falando. Se ele também é válido para quem mora no estrangeiro e como que a gente faz essa conexão com o estrangeiro, com o que mora fora daqui, se você tem alguma dica. Me diz, Andressa, você que teve essa conexão já Brasil e Europa. Muito, né? Isso é muito legal. Acho que agora a gente pode virar a página para o próximo tema, né? São muitos temas que a gente pode falar. Eu amo isso, né? Porque o mundo é muito legal, né, Camila? Muito legal. Eu adoro, né? Como vocês sabem, eu vivi mais de 10 anos fora do país e nada foi tão legal para mim quanto quando eu voltei para o Brasil e eu estava trabalhando na lingerie e eu fui numa feira que eu sempre ia de tendências, né, em Paris, que é a Interfilière e etc. E eu vi todo mundo que eu conhecia lá, né? Então, assim, os fornecedores de Israel, do Marrocos, olha, que do leste europeu, hein? da Romênia, da Látvia, da China, do Vietnã, meus colegas de trabalho de Londres, da França, da Itália, da Alemanha. E tá todo mundo lá. Aí você entra no stand do cetim italiano, tem presunto de Parma, entendeu? Aí você já fala, é aqui que eu quero ficar. Aí tem lá o pessoal da China, tem só a balinha de morango ali, e olha lá, entendeu? E aí você vai conversando, aí chega lá, daí de repente tem umas marcas brasileiras, vai estar lá às vezes uma associação comercial, os órgãos que trabalham com exportação,
a Pertex, uma coisa assim, Apex, geralmente tem. Então a gente tem, a Apex é uma associação, assim, uma associação comercial, é um órgão de classe, aquele ator que eu falei para vocês, como o Sebrae, etc., que fomenta isso. Então, o que a gente tem nos dois lados, né? A gente tem no Brasil eventos feitos para atrair compradores estrangeiros. Eu fiz um treinamento, uma palestra e ajudei o Sebrae do Ceará, por exemplo, que tem uma exportação muito forte da indústria da moda. Eles são muito preparados para exportação. Conheci muitos donos de confecção extremamente preparados em nível internacional, realmente. E foi uma palestra para preparar, né, as confecções para estarem prontos para essa confecção. Então, eles vão fazer um evento, por exemplo, para atrair esses compradores. O que vai fazer o comprador estrangeiro ir? Quando eu era uma compradora estrangeira, o que atrai? Eu preciso de fornecedor, igual você que está me ouvindo aí do outro lado. Então, eu quero fazer um produto X, não estou achando ninguém. Aí, por exemplo, teve uma época que a gente, lá em Londres, numa grande loja de departamento que eu estava na gestão de compras e produto, a gente queria fazer linha de alpaca. A gente queria fazer hobby de alpaca, cachemira e algodão pima. Então, eu estava no Peru, né? E aí... Para buscar, até porque tem todos esses... Que lá tem todos. E a gente ficava, onde que compra? De onde que vem esse negócio gostoso aqui? Tá lá no Peru. E o que a gente faz? Você não pega um avião, vai para Lima e desce lá e sai abrindo... Batendo de porta em porta. Não existe isso. Mas aí as câmaras comerciais de importação, exportação, né? Enfim, tem todo esse processo meio diplomático dessas associações, que houve lá um belo dia que foi feito um evento pelo governo do Peru, em Lima, atraindo os compradores para essa indústria. Inclusive, fui em um em São Paulo também, que foi dirigido pelo governo do Peru, que eu fui também pela lingerie, depois eu já morava no Brasil, encontrei fornecedores que eu já tinha conhecido antes, né? Que daí você vai ter lá, tem o cara que tem a malha de vários níveis de preço, aí tem o cara que vende só o filamento, que daí você tem que fazer a conexão com a tecelagem que vai fazer a fiação aqui, etc. Várias possibilidades, né? De repente se eu comprar só o fio fica mais barato do que eu importar o tecido completo, e aí que vem o quebra-cabeça, né? Agora o importante é que você tem um caderninho ali que você tem essas conexões, você não desce, que nem eu falei, você não desce no aeroporto de Lima e vai lá, e agora para onde que eu vou? Lá onde você foi, lá em Pernambuco, você não tá lá na praia de Boa Viagem, vai olhar pro lado e falar, e aí, você faz um jeans para mim? Você tem que saber que tem lá. Então, esses eventos são feitos justamente para trazer essas conexões. Então, a Camila, por exemplo, quando ela faz um evento, ela pega o telefoninho dela lá, meu amigo, e ela começa a agitar a festinha, o baile dela, certo? E vai chamando o povo pro baile, entendeu? Me chama a galera e tal, pede para eu chamar o pessoal. E se eu vejo que é um evento bom, pessoal, várias vezes para meus alunos, eu falo, vai ter teve uma pausa aí na pandemia, né, que foi duro. Mas a gente fazia muito isso. Vai ter rodada de negócios, eu já fui convidada para isso que eu ia falar, das rodadas de negócios são incríveis. Exatamente. Então, não só essas feiras que tem os estandes, que daí você vai lá como comprador ou como fornecedor, e aí se você vai como fornecedor, você tem que se preparar para isso. Eu tenho vídeos até meio antigos no canal. Então, isso que eu ia falar, né? Você já trabalhou muito, né, nessa questão de preparação, porque não é só o ir, e o estoque, e o preço, você sabe mostrar, aumentar seu preço. Como você vai montar o preço, exato. Né? Foi o que a gente fez naquela rodada. Toda uma preparação, né? Eu sei que você tem muito conteúdo referente a isso, né? E rodadas de negócio. Então, assim, esses eventos, essa questão do exterior e tal, quando você tem um evento, é ali que você vai reunir as pessoas interessadas nisso. Por exemplo, eu acabei de chegar de São Paulo, eu estava num curso, né? Num treinamento que eu fui fazer. E, lógico, você conhece todo mundo lá. É todo mundo que quer a mesma coisa. Então, isso é sempre. Tava tendo Lollapalooza, por exemplo. Todo mundo vai lá, gosta daquelas músicas e quer se encontrar lá. Então, é muito mais fácil você encontrar pessoas que querem a mesma coisa que você num evento dedicado, que a pessoa pagou passagem, pagou para ir e tal. Ela vai estar lá com atenção dedicada. Isso é algo tão difícil hoje em dia na internet, né? Então, nos eventos aí você tem os expositores e as pessoas que estão visitando, que vão conversar entre si. E daí a coisa acontece, né? E também esse evento ajuda na segurança, em transações. Então, por exemplo, a gente tem o Minas Trend, a gente tem todo um protocolo para você vender, para você comprar, dá um respaldo. Tem alguns que ajudam com crédito, né? Então, o cara vai dar um cheque, a feira dá uma ajuda de crédito, ele segura um pedido de até tanto, caso o cara te dê um balão, né? Então, eu tenho uma aluna da mentoria Safira, que ela é de Apucarana, inclusive, ela está montando uma marca, então
ela é justamente isso, ela está indo nos eventos em vários estados e tal, e é ali que está saindo, da onde que eu vou achar fornecedor? Cada evento que ela vai, ela conhece uma pessoa. Exato. É no café, etc. E aí tem as rodadas de negócio, né? Que a gente ia falar. Fala um pouco mais sobre... Então, a própria PEX realiza, né, junto lá à Federação das Indústrias, ele faz rodadas de negócio, né, mantendo aí esse contato estrangeiro, né, internacional. Então, aonde eles trazem compradores, né, do mundo, enfim, eles fazem toda essa logística, né, de trazer compradores de fora do Brasil e conecta com vocês, né, empresários, enfim, fornecedores, né, de produtos, aonde vocês podem apresentar seus produtos, seus preços, e ali você fazer negócios, né, e o Sebrae realiza também nacionais, então, onde tem fornecedores, né, e compradores, né, que a gente chama de âncoras, que são os compradores, né, então, são lojas, magazines, tem rodadas também que é só de fornecedores, que eu acho que é bem interessante, né? Tipo aonde Tinder. Tinder de negócio. Exato. Senta então, ali, speed dating dos negócios. Rodadas de negócio também, acho que é uma estratégia muito legal, muito interessante participar, se preparar para estar sentir, vender, né? Governo tem muita licitação também para o nosso setor, né? Mas eu acho que daí já tem que ser uma empresa um pouco mais preparada para atender, né? Porque normalmente demanda governamental é muito grande, mas também agrega muito, né? Às vezes a mão de obra, enfim, a gente também tinha muita procura, né? De licitação de uniforme para fornecer para o governo, uniforme, bolsas, kits, né? Tudo que tem, que envolve a área têxtil. Então, às vezes, você não é uma marca, mas você é um prestador de serviço. Quanta gente fez roupa de hospital, etc. Então, né, que também, às vezes, é um segmento importante, não tem alguém aqui que também participa. Máscara, gente. Que foi um grande debate. O que foi a máscara nessa pandemia? Quantas costureiras conseguiram manter a sua casa à base de máscara, gente? Mas você lembra que teve foi uma loucura. Uma polêmica com relação a isso, porque o governo estava importando máscara para o SUS, né, para os médicos, quem estava importando da China, né? E esse tipo de coisa que me faz acordar de manhã, eu já acordei 4h30, tô aqui com você. Esse tipo de coisa que faz eu estar aqui com vocês. Eu fico indignada com essas coisas. Como que a gente não pode fornecer as máscaras? E no começo foi muito difícil, né? Porque no começo eles exigiam um tecido diferente. Justamente. Né? Era Quem não lembra, gente, que a gente ficava praticamente nu na porta de casa para tomar banho. Foi toda uma preocupação nesse início. Então tinha que ser o tecido especial. Eu lembro que os sindicatos, a federação, o Senai, o Sebrae se reuniu para comprar esse tecido especial e distribuir para essas costureiras que não tinham acesso. Olha só. Aí, de repente, caiu por terra, não, podia ser o de tecido, e aí as costureiras fizeram a festa, dali tricoline, de estampa e tal, né? E aí a gente conseguiu gerar mais oportunidade, né, de negócio. Mas no começo foi muito difícil. Mas você vê que tudo é um impasse, né? Tudo tem uma dificuldade. Eu aprendi muito com a China. Eu acho assim que a gente tem que quebrar esse preconceito. Acho que tem um orgulhinho de o produto chinês. Gente, não façam isso, tá? Se vocês me seguem, olha, eu vi a indústria chinesa ser precária quando eu comecei, no início dos anos 2000, lá na Europa, que era assim, era terra de ninguém. Realmente era pesado. E eu vi a indústria europeia acabar, engolir, né? Ser totalmente engolida, e aí ficava quem chorava, tá? Mas o que acontecia? O melhor tecnólogo têxtil, o melhor técnico têxtil, o melhor engenheiro têxtil da Alemanha, que fazia as melhores máquinas, não sei o quê, eles eram contratados pela China, peso de ouro. Os melhores designers, os melhores desenvolvedores de tecido da Itália, da França, eram contratados peso de ouro lá pela China. Eles levavam a família inteira deles lá para lá, iam morar lá no fim do mundo lá, e não tinha nada, era realmente mato, mas assim, ganhavam um caminhão de dinheiro, e eles foram se estruturando. Hoje é a maior tecnologia na indústria têxtil do mundo. Me desculpe. Então a gente está muito atrasado tecnologicamente. Houve uma oportunidade dessa movimentação com relação ao Brasil na época dos BRICS. Aconteceu parcialmente na indústria calçadista, que é o que segura a gente ainda na nossa onda internacional aqui. A gente tem um calçado competitivo internacionalmente, mas no vestuário a gente não tem. As máquinas que vocês usam, que a gente usa na indústria, elas já tinham que ter sido renovadas muitas vezes. Vários estão costurando ainda com máquina lá dos anos 90, entendeu? Enquanto que a China tem uma tecnologia, não só têxtil, mas de maquinário próprio,
que eu sei quanto que custa uma máquina nova para você comprar. Eu sei por que você não tem máquina nova. É caro. E por que é caro? Porque você não tem 200 mil no bolso aí? Porque desses 200 mil é uns 90% imposto. Isso não acontece na China. Pelo contrário, ele não só não te cobra imposto, muitas vezes te paga dinheiro ainda para você vir. Uma dica de evento interessante para ver tecnologia é a Frematex, né? Justamente. Frematex, que tem muita tecnologia. Excelente, gente. Mas quem é do Paraná é aqui do lado. Blumenau acontece, acho que em junho ou julho, uma feira de maquinário, de tecnologia fantástico. Exato. E aí a gente volta naquele ator. Achei ótimo que a gente começou a nossa conversa falando dos atores, da sua pesquisa, do seu mestrado, fantástico. E aí a gente volta nos bancos. Os bancos. E aí a gente vai numa feira dessa, onde tem muita tecnologia, e há muito incentivo. Sim, também para compra e financiamento, linha de crédito. O nosso setor, que tem muita mulher, eu acredito que, se a gente comparar, eu já tinha visto esse número, também me corrija, né? Mas acho que é o quê? 85% do nosso setor é feminino, né? Tem bancos, etc, o próprio BNDES tem uma linha de crédito própria para mulher. Usem. Às vezes é falta de informação, né? Então, usem, busquem, né? Não tenham medo, há incentivos fantásticos nesses bancos BNDES, esses fundos de investimento, esses valores, né? Estão aí disponíveis principalmente para você que é mulher. Então, vá, visite uma feira, veja de que forma você pode atualizar esse teu maquinário. Isso facilita na tua ergonomia, no teu dia a dia, na capacidade, na produtividade, no custo, né? Então, acho que muito do nosso custo também está nisso. Muito! Na questão da economia de energia, na questão da economia de tempo. Volta aquela rotina que a gente falou, quero trabalhar em casa, faço no meu horário. Às vezes, você com maquinário, você produz muito mais do que com a sua overlock, interlockzinha, né? Então, tem que buscar, pesquisar, olhar para fora, né? Às vezes a gente fica ali no nosso quartinho, costurando nossa salinha, no nosso escritório, e a gente tem que sair da zona de conforto, lembrando, e visitar uma feira como a Frematex e buscar, né, ter coragem, né? O não a gente já tem, já diz o ditado. Nós brasileiros utilizamos muito, né? Não a gente já tem, vamos atrás assim. Então, buscar essas linhas de crédito, esses financiamentos e ter oportunidade de ter acesso a essa tecnologia que só vem para facilitar, para elevar, para agregar. Exato. Porque muito disso que aconteceu na pandemia, as máscaras que tinham que estar em hospitalares mesmo, várias coisas a gente não tinha tecnologia no Brasil. Não tinha. Eu lembro que eu estava num grupo, gente. Máquina, treinamento. Eu estava num grupo que a discussão era o maquinário para prender o elástico. Não tem. Eu estava num grupo gigantesco do Paraná, estava o Paraná inteiro. Não tinha maquinário para prender o elástico da forma correta na máscara. Daí reclama que a gente comprou da China, mas já não tem. Então, assim, não pode reclamar, entendeu? Se o coleguinha tá fazendo melhor, esse coleguinha tá fazendo, assim, ó, anos-luz melhor do que a gente. Então, é isso que você fala, né? Sair da sua zona de conforto, mesmo que você seja pequena ainda. Quantas alunas eu tenho que tem confecção em casa? Às vezes muda para uma casa maior, compra as máquinas, porque não tá conseguindo fornecedor, sabe costurar, treina alguém, e ali começa. Né? Mas vem tudo dessa união, né? Desse networking aí que a gente tá falando. Esse fim de semana também descobri do Pronamp, acho que que financia educação também de mulheres. Olha. E para educação empreendedora, inclusive para você que quer entrar no modo de sucesso pro, acredito que tem inclusive opções. Fiquei sabendo quanto a isso. Olha só. Então a gente precisa. Eles podem ter acesso à Moda Pro. Vamos investigar. Olha aí que dica quente, gente. Mas assim, são todos incentivos que a gente só sabe quando a gente sai de casa, vai nesses lugares e conversa com as pessoas, né? E etc. Bom, a gente falou aqui sobre os eventos de negócio, sobre vendas que acontecem, né, nessas rodadas de negócio, né, no networking que acontece ali. Temos mais questões, mais dúvidas, Lana? Vamos lá. Temos mais algo no debate aí para trazer antes da gente finalizar? Cronograma de eventos de moda. Cronograma de evento de moda. Se a gente tem algum lugar para acompanhar. Então, eu até ontem fui dar uma pesquisada, uma estudada, que eu imaginei mesmo que a gente tinha que trazer esse cronograma, como que eu acho, né? Legal, quero ir. Onde então, alguns já tem a data, você consegue dar um Google e localizar a data, né? O que ele põe no Google? Põe o nome do evento. Então, a gente tem diversos eventos de moda. A gente tem eventos de negócio, eventos business, né? Enfim, tem eventos do network, tem eventos fashions, né? Que é a parte... do glamour, desfiles, enfim. Então, um case que a gente conhece muito no Brasil e que acho que todo mundo que trabalha com moda que nunca teve acesso.
e que tem muita curiosidade é o São Paulo Fashion Week, né? Um dos maiores eventos que nós temos aqui. Então, São Paulo Fashion Week agora virou um evento democrático, né? Mais ou menos, né? Porque agora a gente tem acesso a ingressos que antes a gente não tinha, né? Eu estava recapitulando alguns vídeos meus antigos, eu vi um vídeo que eu falei sobre São Paulo Fashion Week, e a maior curiosidade era, como é que eu vou? Como é que eu vou? Eu falei, gente, ou você tem um contato com uma marca, ou você não vai, infelizmente, porque quem retém esses convites é a imprensa, patrocinadores e as marcas, e comprador. Então, se você não se encaixa em nenhum desses, você não consegue. Então, hoje a gente tem, né, o modelo São Paulo Fashion Week, onde você consegue ter acesso a comprar o ingresso, e ano passado começou, novembro do ano passado, então tem vários pacotes lá que você tem acesso a um evento, a um desfile, a vários dias, a vários desfiles, e varia o preço. Então, o preço vai de R$50 a R$1.050, R$1.500. Varia muito do desejo. Mas, claro, as conexões é super importante. Eu lembro quando a gente tinha um Cristal aqui, quem é de Curitiba e quem é do Paraná sabe que foi um dos maiores eventos de moda, né? E eu sempre fui meio petulante, assim, meio metidinha. E eu lembro que eu era novinha, não sei quantos anos eu tinha, uns 16 anos, talvez. Eu pegava o line-up do desfile e olhava lá todas as marcas que iam desfilar. Aí eu ia no shopping, saía do banco, era a época que eu trabalhava no banco. Saía do banco, ia de pó. Eu lembro que era um dia de chuva em Curitiba, eu lembro até hoje. Eu fui, entrei, é raro, né? Não. Chuva, e eu entrei de loja em loja pedindo ingressos. E acho que foi meu primeiro contato com o evento de moda. Olha aí, gente. O network. Vocês fazem Oi, isso? Tudo bem? Meu nome é Camila. Tá, eu faço, gente. Então, assim, é o correr atrás e também relação. Mas agora o São Paulo Fashion Week, a gente tem acesso, né, aos ingressos. Você conseguiu? Então, eu consegui vários. De Cicarelli desfilando na época que era namorada do Ronaldo. Era o ápice. Foi nesse? Eu fui por causa da faculdade, eu acho. Então. Eu conheci o Ronaldo, e era moda praia, né? Então. Ronaldo Fraga, o Amir Slama, conheci. Vinham tudo, era incrível. Então, consegui os ingressos. Lá batendo de porta em porta, conseguindo, enfim. Então, agora o São Paulo Fashion Week também não dava tanta assistência assim pra gente, né? Porque são grandes marcas, mas é um evento que dá para comprar. E agora um dos benefícios que a gente tem, voltando ao cronograma, é que agora a gente tem as datas do evento antes, porque agora vende-se, tem que anunciar a data antes, né? Então, exemplo, até trouxe minha colinha aqui, ó. Vai ter de 25 a 28 de maio, vai ser a primeira edição, e de 16 a 20 de novembro. Então, São Paulo Fashion Week é realizado em São Paulo, no Complexo Tempo, lá no Moca. Então, é realizado lá e é um dos maiores eventos que a gente tem. E aí a gente tem Veste Rio, que ainda não soltou a data. Então, o São Paulo Fashion Week é um evento, não é business o foco dele. O evento é voltado mesmo para divulgação das marcas, desfile, lançamento de coleção. Ele é focado para o lado fashion mesmo, o week mesmo. Só para fazer um parênteses, o negócio dos desfiles. O desfile em si, para que ele serve, né? Quando nasceu lá em Paris, em Londres. Por quê, né? Paris, principalmente, né? Porque os estilistas faziam a coleção e eles tinham que mostrar para quem queria comprar. Para os compradores. Primeira fileira sempre foi a aristocracia, quem ia comprar é donos de grandes lojas que iam vender os chapéus, os negócios que eles faziam lá. E aí foi evoluindo, tá? E ali veio o meu grande desejo de ser uma das maiores compradoras de moda do mundo, porque a primeira fileirinha ali é jornalista e comprador. O influencer, a mulher do jogador, tá bom, eles estão lá para fazer emprego, mas o negócio que rola mesmo é os jornalistas fazerem a resenha e o comprador falar quero, não quero, achei ruim, não gostei e tal. É como se fosse um showroom. Exato. Um showroom de marcas que estão em semanas de moda. Então, para a marca e para o estilista... foco são essas pessoas. É esse. Então, assim, quando eu estava em Londres, e, enfim, estagiei, ajudei em eventos como esse e tal, com grandes marcas e estilistas, a tensão é muito grande, porque não é só se o jornalista vai achar bonito ou não, é se vai sair pedido disso aqui, porque eles investem antes uma grana. Né? Então, isso foi um dos grandes aprendizados que eu fiz também de quando a gente trabalha atacado no modo de sucesso e na mentoria e tal. Eu faço minha coleção inteira, eu tenho os tecidos que eu vou usar, eu já deixo ele na manga, porém eu não preciso confeccionar tudo antes. E aí eu vou pegar esses pedidos, seja num showroom ou numa semana de moda, porque vem pedido da semana de moda, em Londres, em Paris, em Milão, todo mundo pega pedido ali. E aí eu vou levar de volta lá para os meus fornecedores e falar, lembra que eu falei que eu queria
5 mil peças disso, 10 mil, agora veio os pedidinhos aqui, então esse aqui você já me faça 45, esse aqui pode fazer 80, esse aqui o povo amou. Ah, acabou o tecido, então vamos fazer mais, você faz o que dá pra fazer aí, já põe na linha de produção. Aí começa. Aí começa. Por isso que a gente diz que são eventos de lançamentos, né? Sempre de coleções. Só que todo mundo quer ver, porque daí o jornalista escrevia. E daí agora, com a internet, todo mundo é blogueiro, todo mundo é jornalista, todo mundo quer ver, né? Então, todo mundo quer ver, todo mundo quer estar lá e virar um grande... Isso é muito legal, porque a gente leva a moda aí pra galera, né? Então, a gente tem desfiles. Tem os desfiles, eu digo assim que não é tanto de negócio, porque realmente o papel é das grandes marcas que está desfilando e quem vai fazer os grandes compradores, né? Então não cabe, nós ficamos mais como telespectadores, assim, porque realmente são grandes marcas. Eu até trouxe um número que, para fazer uma edição de São Paulo Fashion Week, ele custa em média 6 milhões, fiquei chocada. Tá bom? Mas também gera, olha lá, mais de 50 milhões. Dados e fatos. No mercado nacional. Então, a gente vai no São Paulo Fashion Week, a gente vê marcas, um Santander patrocinando. Exato. Né? Jeep patrocinando. E é patrocinando muito, não é entrando com 10 mil. Sim. É uma patrocínio, porque também, né, tem toda essa visibilidade. Então, é um evento extremamente importante, assim, para negócios, de uma forma, assim. Eu lembro que Santander, né? As últimas vezes que eu fui, tinha uma ativação fantástica, que quem tinha conta e era da área de confecção, ganhava convite, achei o máximo. Olha. Então, assim, se você era cliente de Santander e lá no teu KINAI era confecção, os benefícios, o retorno, você tinha acesso a um desfile. Santander, se quiser patrocinar aqui o podcast... Fica a dica aqui também, somos da moda. Na descrição. Porque eles super investem na moda. Então, é um evento incrível que a gente tem acesso a... Eu lembro, e desfiles maravilhosos, né? O que é um Ronaldo dentro de um... Eu lembro que o último desfile que eu fui dele, ele serviu um jantar numa mesa que era a passarela inteira. Terminou o desfile e todo mundo foi jantar junto. Sim, então são experiências fantásticas. Acho que todo mundo merece viver uma experiência em São Paulo Fashion Week. Eles, né, e aprender, né, toda essa visão, essa questão, porque ao mesmo tempo que traz todo o glamour, eles também têm que pensar no lado comercial, porque querendo ou não, tá lá para vender. Tá lá para vender. Não tá lá só para isso, para sair na capa, né? Aí a gente tem o Veste Rio, que é total business, que é total negócio. E aí a gente fala de pequenas, grandes e médias marcas, né? Então acontece no Rio, ainda não temos a data, eles não lançaram, mas normalmente os eventos ficam entre maio, junho, outubro e novembro. Nunca... Que são bem as épocas de showroom também. Exato. Então, o Veste Rio também é focado em business, então no pavilhão deles, o foco deles é levar fornecedores, né? Marcas para fazer a venda, e aí sim a gente volta ao estrangeiro, a questão da conexão, eles trazem, é função do evento, né? Trazer compradores nacional e internacional para fazer a visita, né, no evento e ter acesso a essas marcas. Bem, né? Muito bem. Tem muita marca carioca no exterior. Muito. Legal. Quantas que foram para lá? Nossa. A partir disso. Muitos. Então é um evento fantástico. Não tem a área fashion. Eles fazem até um desfile lá na abertura para dizer que tem alguma coisa, mas o foco deles não é isso. Então eles têm um espaço focado. Só pode entrar CNPJ, que eu acho que é bem interessante. Não pode entrar pessoa física, você tem que ter um CNPJ com um KINAI que comprove que você é do setor de confecção, um comprador da área. Então, não entra pessoa física, só entra... É gratuito o evento, mas só entra CNPJ. E aí, eles têm 2 momentos. Eles têm um outlet, que entra grandes marcas, mas grandes marcas mesmo, brasileiras, e tem o lado da venda, né, onde eles levam compradores aí do Brasil todo, e também internacional para fazer as vendas. Então, também é um evento muito interessante, tem abertura para pequenos, médios e grandes empresas, é legal às vezes pesquisar, entender como é que funciona, né, e quem sabe se preparar para participar de uma edição, né? E temos o Minas também, né? O Minas já tem data. Excelente, um ótimo Minas, fantástico Muitos evento. Muitos alunos do Moda de Sucesso Pro expõem, vendem, compram. Exato. Nossa, tem muito... o São Paulo Fashion Week e falando em segmentação, São Paulo Fashion Week é total moda mesmo, roupa, vestuário, né? O Veste Rio a gente consegue ver o vestuário, um pouco de acessórios, e o Minas que eu acho legal é isso, Minas abrange tudo, então é roupa, sapato, festa, joias. Joia, muito então, né, a gente sabe que Minas, o foco deles, né, é um grande setor muito forte para festa, né? Enfim, Tati-Boa, Mineira, quantas marcas aí mineiras, né, que você vê com muito foco na moda festa. Então, eles conseguem trazer de forma ampla, assim, joias, bolsas, acessórios, roupas, e é um evento misto, né? Então, a gente tem a parte também dos desfiles, né? Onde eles
também apresentam as suas coleções para compradores. Palestras, e tem as palestras, muito conteúdo, e tem também os estandes, né? Maravilhosos, quarteirões de estandes, parece que você está numa loja. É um evento muito bem preparado, tem o apoio lá da federação, né? Exatamente, deles lá, a FIENG apoia, é um dos realizadores, né? E a data é 11 a 13 de abril. É o evento agora, 3 dias, né? Também pode se inscrever. Eles focam mais para CNPJ também, que nem o Vest Rio. Eu lembro também que às vezes que eu fui, eu tive que me cadastrar como federação. Então, aí eles acabavam liberando, porque era parceiro, né? Federação, tanto no Vest Rio quanto no Minas, eu acabei indo como federação para poder ter acesso, porque pessoa física também não pode ter acesso. Que eu acho que isso é ótimo. Às vezes a gente olha como pessoa física e fala, ai, por que eu não posso ter acesso? Mas para você vendedor, para você comprador, é excelente, é foco total. Foco total. Em negócio, fora enfim. Que tem aquela coisa, vai vendendo atacado, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, atacado vai vender para CNPJ. Exato. Né? Acabou. E uma coisa que é bem legal eu falar também, Andressa, que acontece muito, né, nesses eventos, são os eventos paralelos que acontecem nas cidades. Já vi muitos movimentos, São Paulo, Minas, Rio, de marcas se reunirem. Naquela região. E aproveitar a demanda. Exato, você falou de showroom, criar showrooms, sabe? Então tem muita marca paranaense, até pequenas, autorais, que aproveitaram muitas datas de São Paulo Fashion Week, Vest Rio, Minas, juntavam-se com outras marcas, pegavam um quarto de hotel e ali criavam o seu showroom. Porque a cidade estava em movimento. Sim. Né? Então eu lembro que em Minas eu vivi essa experiência. Eu pesquisei, pedi para o pessoal me indicar alguns showrooms que eram criados por marcas, e a gente foi visitar um hotel onde em vários andares, os quartos eram showroom. Minas, né? Eu tava nesse hotel também, quando eu fui, tava rolando isso. Isso é muito legal. Né? Aquele bairro também que tem em Belo Horizonte também. Tem um bairro fortíssimo lá, eles fazem né? vários eventos, exatamente. Tudo se movimenta. Então, uma dica bem legal também, às vezes, não tenho dinheiro, não tenho recurso para entrar no evento, manter um stand, cria essa dinâmica, e aí a gente volta para as conexões, criar um grupo, né, legal, que tem a ver com a sua marca, onde você cria ali um feminino, um masculino, ou até mesmo mais de femininos, mas que se complementam, pega um quarto do hotel, faz esse movimento com compradores, conecta, liga, fala, manda mensagem, usa as ferramentas que a gente tem à disposição, aí Instagram, todas as redes sociais que a gente tem, acho que é um movimento super interessante também, criar esses espaços de showroom, né? E aí a gente tem outros eventos, né? Dragão Fashion, né? Que é lá no Fortaleza, no Ceará, que é um evento focado para moda autoral, né? Então é o maior evento de moda autoral da América Latina, né? Normalmente acontece ali em maio, é o único um pouco mais distante ali, mais final de maio, início de junho. Esse ano é 31 de maio a 4 de junho. Então eles consideram como um festival. E o legal do Dragão Fest é que você, marca que quer desfilar, participar, eles têm edital de participação. Então não é marca. É muito legal. Seguidores comentam também. Você participar do edital, ter essa oportunidade, né, de poder desfilar, sem custo, com ajuda de custo. Então você participa de um edital onde é avaliada a sua marca. E você, sendo escolhida, você vai e participa, que também acho que é uma ótima vitrine também para você apresentar uma coleção, ter espaço e visibilidade num evento aí super renomado e super conhecido. E o mais lindo, gente, é feito na praia de Iracema, muito chique, na areia, eles montam toda a infraestrutura na areia. Muito legal dar um YouTube aí, dar uma pesquisada, montagem do Dragão Fashion, gente. A estrutura é maravilhosa, em plena areia de Iracema. Ali da Praia de Iracema. Então também é muito legal. E um evento que está super em foco agora também, que está crescendo, continuando nos editais, é o Brasil Eco Fashion. Sim. É um evento novo, ele tem um apoio, um suporte muito grande da Riachuelo. Né? A Riachuelo acho que é um dos maiores fomentadores, ator-empresa, que fomenta esse evento. Né? E é focado muito na sustentabilidade. Então também é como edital, você que é uma marca sustentável, se enquadra e se encaixa nesse perfil, também é um evento fantástico, vale super a pena. Esse acontece em São Paulo, tá? Tem 2 edições no ano, também muito legal, e o edital já está aberto, interessante. Quando fui dar um Google, entra no site, o edital está aberto, então se você é uma marca sustentável, dá para você participar lá da seleção e buscar participar, né? Também é um evento híbrido, ele acontece online e presencialmente os desfiles, né, que acho que isso também é legal, porque às vezes eles criam um vídeo, eles gravam da sua própria cidade, então
eles fomentam toda essa criação desse desfile gravado, né, para também divulgar no line-up a sua marca. Então também é via edital, que eu acho que também tem todo esse incentivo, essa força, né. Legal. E a Casa de Criadores, né, falando do fashion, que eu amo, que para mim é o melhor evento de todos. Revelação, né, novos talentos. Casa dos Criadores, para mim, de todos os eventos que eu já visitei, para mim foi o mais surpreendente. Ele também tem 2 edições no ano, acontece em São Paulo, também lá no Complexo da Moca, foi a última edição, no mesmo lugar de São Paulo Fashion Week também, igual o Eco Fashion também, complexo ali na Moca tem sido muito local ali dos eventos. Então, é um evento também que participa com edital, que eu acho que também é bem legal. Sim. Então, a gente também tem muitas marcas paranaenses que começaram pela Casa dos Criadores, né? A própria Rocio Canvas começou pela Casa dos Criadores e hoje está no São Paulo Fashion Week. Então, é um evento, que assim, é uma vitrine fantástica, né? Para jovens talentos, ainda que não tem toda uma capacidade de produção, de venda, mas é uma forma de você começar a se inserir no mercado, a tua vitrine. Ali, né, a Casa de Criadores, para mim, é um dos melhores eventos, assim, que eu já fui. Isso em âmbito moda, assim, acho que são os maiores, né? De moda, né? De moda, e assim. O resto é isso aí, né, Cami? Porque, assim, tem sempre um novo aparecendo, então você vai procurando no Google. O Sebrae ajuda muito com comunicar, né? Quanto mais você vai entrando em um vai contando do outro, você vai conhecendo. Tem as feiras, né, as feiras... A gente falou da Febratex, sim, etc. Febratex, Fenim, Inspira Mais. Sim, Inspira Mais é fantástico, é um evento de inspiração mesmo, gente. É tendências de insumos, né? Sim. Então, de tecidos, de tecnologia, é para tudo. Sapato, você vê desde sola de sapato, cadarço, até tecidos tecnológicos, aviamentos. Então, é para se inspirar. Janeiro, você já começa o ano indo para o Inspira Mais, né? Para onde você pode ali buscar todos esses insumos, toda essa tecnologia para você inserir, né? E aí temos a Fenim, né? Que também é um evento fantástico, business também, né? E de pesquisa e de muitas palestras. A Febratex, que apresenta toda essa inovação de maquinário. Então, assim, é pesquisar, olhar, uma conecta a outra ao NDM, né? Que nós adoramos aqui em Balneário Camboriú, que esse ano vai ter em Santa Cruz do Capibaribe. Ah, sim, pois é, teve em Cianorte, né? Teve em Cianorte, agora vai ter em Pernambuco. Que é muito bacana. Então, é um evento fantástico aí também de conexões, onde a gente também se alimenta muito de conhecimento, né? E de conexões, né? Que daí sempre tem o pessoal lá dos sindicatos, das associações, das federações, das indústrias, e aí isso vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Exato. Muito bom, hein, gente? Então, o negócio é se preparar, estar conectado, procurando, né, na sua cidade, eventos de moda, eventos de networking. A Lana tem algum último comentário aí antes da gente finalizar? Temos que finalizar agora. Eu vou salientar que foi maravilhoso. Acho que quando a gente cria um negócio de moda, a gente fica meio perdido de onde procurar inspirações, tendências, conexões e o que fazer. E esse episódio foi extremamente esclarecedor. Então, obrigada, Camila, pelo tempo, foi incrível. Obrigada, Andressa, e a gente se vê semana que vem. Obrigada, Cami, por ter vindo. Obrigada a vocês que estão ao vivo. Pelo convite. Obrigada a todos aí. Espero ter ajudado de uma certa forma, motivado, né? Fazer conexões, a sair da zona de conforto. Eu acho que é isso que é importante, né? Para nós, a gente sabe que é difícil. Às vezes eu, empresa, dá conta de tudo, mas é muito importante gerar conexões, ter coragem, falar, conversar, compartilhar. Você compartilha aqui, você recebe lá. Então, acho que é fundamental aí as conexões, né? E o que vocês precisarem, enfim. Temos aí todos esses sistemas para ajudar, né? Sebrae, SESI, Senai, sindicatos. Estamos aí à disposição. Fala para o pessoal onde que o pessoal pode te encontrar. Quem está vendo aqui o replay, só para a gente confirmar, a gente está aqui ao vivo toda segunda, às 10h30 da manhã, horário de Brasília. E o episódio de hoje vai ser publicado no nosso canal do YouTube Pod Moda com Andressa Rano Favorito. É outro canal, tem o meu canal Andressa Rano Favorito, eu do Pod Moda, terça que vem, tá? Então, se você está escutando, aqui tá no áudio, aonde que o pessoal pode te encontrar, fala o seu @, aí para o pessoal, Camila. É o Cami Lima _A. Cami Lima com um L só. Com um L só. Cami Lima _A. Me encontram lá. Exatamente. Muito obrigada, Cami. Obrigada a vocês. Pessoal, nos vemos segunda que vem, às 10h30 da manhã, ao vivo aqui. E amanhã tem replay do episódio da semana passada no canal Pod Moda com Andressa Rano Favorito. Vejo vocês lá. Beijos. Obrigada, Cami. Obrigada, tchau, Ana. Obrigada. Tchau, tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Rano Favorito. E se você curtiu, tá comigo aqui nesse episódio, printa aí
no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o @AndressaRandoFavorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, é só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pod Moda, então é só buscar por Pod Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim, é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre moda de sucesso, é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?